Olá! O assunto de hoje pode parecer denso e pouco confortável, mas é extremamente necessária e válida a discussão. 2018 é ano de Copa do Mundo e também ano de eleições. Como todo cidadão brasileiro, será nosso dever ir às urnas no dia 7 de outubro para escolhermos o novo ou a nova presidente da República, governadores, 2/3 do Senado Federal e deputados federais e estaduais. Desde as eleições de 2014, o Brasil passa por uma instabilidade política que se firmou com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. As próximas eleições ainda parecem não representar o respiro que o povo precisa. E o futuro permanece como uma incógnita. Para discutir sobre o assunto, o Papo.com convidou o professor do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Wanderley Dias, que atua nas áreas de audiovisual, produção de textos, política e cinema. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Cristian. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. O cenário da política hoje apresenta candidatos como Marina Silva, Manuela Dávila, Lula, Geraldo Alckmin. O que esperar num primeiro momento desses candidatos? Olha, a gente não tem uma eleição assim tão polarizada desde 1989. A gente tinha 20 e poucos candidatos, por exemplo. Pelo que me parece, até agora você tem uma confirmação de 7 candidatos. E aí, excluindo o Lula, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação dele em definitivo. Você tem aí uma direita representada pelo Bolsonaro, uma direita mais radical. Você tem uma centro-direita representada pelo Alckmin. A Marina, que fica uma coisa meio indefinida, que é centro também, não sei se ela vai ser candidata. Um Ciro Gomes, que pode ser, está tentando ser centro-esquerda, até para tentar puxar os votos do PT. A Manuela, que é uma jovem, né, está começando, é o primeiro cargo executivo que ela concorre, se eu não me engano. Eu acho que ela já tinha se candidatado a prefeita de Porto Alegre, mas de qualquer maneira é uma novidade na política, né? Então para mim é uma incógnita em 2018 ainda, né? Eu acho que assim que se confirmarem todas as candidaturas, a gente vai começar a ter uma ideia. O que a gente fala do Bolsonaro é que ele é o mais conhecido, né? Que já sabemos as posições dele e tal. Mas pode ser que aí, se você não tendo o Lula, por exemplo, concorrendo, pode ser que haja uma articulação, uma negociação aí, por exemplo, Ciro Gomes e Haddad, né? Bem que eu duvido muito que o PT abra a mão da cabeça de chapa, mas pode ser que aconteça isso. Para mim ainda é uma grande incógnita, mas eu acho que vai ser uma radicalização muito grande. Você falou sobre polarização e Bolsonaro. Na tua avaliação, existe algum temor na sociedade sobre um candidato como ele? Olha, é a primeira vez que a gente tem um candidato com uma posição tão forte como ele em relação a algumas questões. Por exemplo, ele não vai tratar de multiculturalismo, ele não vai tratar de diferença. Quer dizer, quem vai votar no Bolsonaro está muito discutindo essa questão de ordem, né? A sociedade precisa de uma ordem, precisa de alguém um pouco mais radical nesse sentido, sem discutir políticas de diferença, que não é o papel dele. Eu acho que tem um certo receio de quem está do outro lado, não para quem vai votar no Bolsonaro, assim como quem votou no Trump, né? Acho que por mais que o Trump bata em todas essas políticas de diferença, em multiculturalismo, seja radical, ele não está perdendo ponto. Para o eleitor dele, ele está tranquilo. Eu acho que o Bolsonaro vai trabalhar mais ou menos nessa linha, né? Então, para o eleitor do Bolsonaro, é tranquilo. E o Bolsonaro precisa tomar, assim, um certo cuidado, porque no início, assim como o Trump, ele era visto como uma piada. A partir do momento que você tem 2 dígitos, 15%, 20%, dá um segundo turno que se você não tiver a presença do Lula, por exemplo, o Bolsonaro pode levar, então não é mais piada, agora é uma realidade. Também é uma incógnita, a gente não sabe como é que ele vai sair num debate. Eu acho ele no debate um pouco fraco, em algumas coisas que eu vi dele. Ao mesmo tempo, é um candidato que tem um trabalho de articulação muito grande por trás. Rede social, por exemplo, para mim é o cara que tem mais trabalhado a rede social melhor do que qualquer outro candidato. E se porventura o Lula insistir na candidatura, isso altera muito o cenário político? Não. Uma coisa é o Lula insistir na candidatura, outra coisa é o Lula ser candidato. Se for candidato, pelo que as pesquisas dão, ele ganharia em qualquer cenário, de qualquer outro adversário, seja Bolsonaro ou não seja Bolsonaro, ganharia no primeiro e ganharia no segundo turno. É o que as pesquisas dão neste momento, né? Geralmente as pesquisas tendem a acertar. Agora, se ele não for candidato, você pode levar a candidatura dele até um determinado momento, mas eu não creio que o Lula transfira votos. Por exemplo,
Quem é o outro candidato? O PT não formou, ninguém formou quadros. Na realidade, o PSDB também não formou quadros, né? Então, os dois principais partidos do país, tanto o PSDB quanto o PT, não tem quadros. Você tem o Lula, existe o Lula. Sem o Lula não tem candidatura. Tanto que eles não falam no plano B, né? Talvez seja um Jacques Wagner, mas Jacques Wagner não é tão conhecido assim. Você talvez um pouco mais na Bahia com certeza, um pouco mais no Nordeste, mas no Sudeste e Sul do país não tem força suficiente para poder ser um candidato. E o Haddad é desconhecido, apesar de ter sido ministro da Educação, ele é pouco conhecido, ele é mais conhecido em São Paulo. Mas acredito que se eles trabalharem a candidatura do Haddad, pode ser um nome interessante até lá. Mas como eles não querem abrir mão até ter todas as decisões tomadas a respeito da candidatura do Lula, fica um pouco difícil você fazer qualquer previsão. Qual dos candidatos que já se anunciaram é o mais preparado para assumir a presidência da República? Acho que nenhum candidato está preparado. Você tem um discurso absolutamente vazio, né? Você fala, depois de tudo que o Lula passou, não sei como é que vai ser a atuação dele, se ele ganhar, se ele fosse realmente presidente, se ele fosse candidato e ganhasse a presidência da República. É outro momento, é outro cenário, é totalmente diferente, parece-me que ele tem um discurso mais radical, mas é um cara que consegue articular bem com o Congresso, por exemplo. O Alckmin é aquela história, acaba sendo falta de opção, né? De verdade, assim, você não tem outra opção. Então, dentro de uma centro-direita, né? Eles não gostam de falar centro, mas o PSDB é basicamente um centro-direita, eu acho que é o nome viável, é o único que tem. Foi governador, está aí desde quando ele era vice do Mário Covas, depois assumiu o lugar do Mário Covas, depois ganhou 2 vezes e tal, tem essa uma experiência administrativa. O Ciro a gente não sabe, o Ciro é uma incógnita, de repente o Ciro explode, um comportamento absolutamente explosivo e bota tudo a perder. Eu, sinceramente, acho que não dá para dizer o seguinte, essa figura tem condições de ser presidente da República. Pode ser que entre um desses daí e nos surpreenda, mas tem que ver na prática. A gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Logo após o intervalo, o Papo.com volta em instantes. Voltamos com o Papo.com e o nosso entrevistado de hoje é o professor mestre Vanderlei Dias. Nós falávamos aqui há pouco sobre as próximas eleições no Brasil. Professor, nós falamos aqui sobre política e tal, e a gente vai comentar sobre a representatividade feminina através de uma reportagem que a nossa repórter Júlia Martins preparou para nós. Mais da metade da população brasileira é representada por mulheres. Porém, esse número está longe de se repetir no cenário da política. O ranking de presença feminina no parlamento, divulgado em 2017, mostra que o Brasil se encontra na 115ª posição entre os 138 países avaliados pelo projeto Mulheres Inspiradoras. A gente vive numa sociedade muito machista e na política é um dos lugares onde você percebe isso. Aqui na Câmara são pouquíssimas mulheres, né, vereadoras, e acho que deveria ser dado mais espaço para elas. Tem que aumentar, as mulheres têm que se empoderar mais, né? Mas eu tenho muita fé na força e na garra das mulheres para mudar esse quadro. Atualmente, a média mundial de mulheres no parlamento é de 23%, mas no Brasil, apenas 9,9% dos cargos são representados pelo público feminino. Diante desse cenário, algumas ações afirmativas foram tomadas para incentivar a participação feminina no Congresso. A lei passou a exigir que cada partido ou coligação deveria ter no mínimo 30% de suas vagas reservadas às candidaturas de mulheres. Segundo a análise do site Politize, os dados divulgados pelo órgão são altos indícios de fraude na inscrição das candidatas. Os partidos inscrevem as mulheres para cumprirem a lei, mas na verdade elas funcionam como laranja e não chegam nem a ter a sua candidatura divulgada. Como a gente pôde conferir, professor, na entrevista há pouco, a questão da representatividade feminina nestas eleições, elas são bem importantes. Uma pesquisa do IBGE deste ano informa que as mulheres são mais estudadas que os homens. E por que é que nós temos tão poucas candidatas nesse cenário? Pois é, a gente tem um partido, se não me engano, chama Partido da Mulher Brasileira,
que eu acho que não tem nenhuma mulher, ou tem um representante que é um homem só no Congresso, ou coisa parecida. Eu não sei te dizer, acho que falta num primeiro momento você tem que ter essa política de participação, criar algum mecanismo como tem esse de 30%, para que a mulher, como qualquer outra coisa, como outra questão, você não tem o negro na participação política, você não tem o índio, você não tem, enfim, esses segmentos que não gosto de usar essa expressão, mas de minorias não estão representadas na política, né? É muito masculino, no setor político isso é maior ainda. Mas é uma forma de combater, uma forma de tentar evitar isso, é dar esses 30% de participação, até se equilibrar, até o processo se equilibrar. Vai dos partidos também, né? Vai dos partidos principais. Você pode dizer, mas a gente teve uma mulher na presidência da República. Claro que representa muito. De qualquer maneira, ali era o presidente Lula estava com 80%. Dificilmente o Lula perderia aquela eleição. Então, se fosse qualquer outro candidato, além da presidente Dilma, além da candidata Dilma, eu acho que ele conseguiria eleger naquele momento. Ele estava muito forte, né? Tanto na eleição como na reeleição. Então, eu não sei se não vi nenhuma pesquisa que diz que a população brasileira está preocupada com isso, né? Tanto faz se é mulher, se é um homem, o que importa é ter uma política saudável, uma política ética, uma política honesta. Mas tem que ter, né? Então, para mim, esse passo de 30% já é alguma coisa para se começar. Vai dos partidos, né? Vai dos partidos assumirem isso sem fraudar esses 30%, e vai também das mulheres se imporem. Nós queremos participar, seja em que for, seja em qual partido for, seja na esquerda, seja na direita, seja no centro. É fundamental ter essa participação para ter essa diversidade no Congresso. Há discursos de setores mais conservadores que esse resultado é falta de interesse das mulheres. Isso... De novo, você tem que ter uma pesquisa para dizer isso, né? Eu não sei se existe um desinteresse, pelo menos o que a gente conversa efetivamente com as pessoas, você vê que não há, né? Eu acho que há sim interesse, né? A gente, essa semana, perdeu uma assassinada, uma vereadora assassinada no Rio de Janeiro, quer dizer, que era absolutamente efetiva no seu trabalho, participativa, tal, e buscando aparecer, buscando colocar suas ideias, buscando participação efetiva. Eu não sei se existe isso de que as mulheres não querem participar. Acho que teria que conversar, fazer uma grande pesquisa e mostrar quem está interessada em entrar na vida pública, em participar de uma eleição. Eu acho que existe um certo machismo nos partidos, né? Montados por homens, fundados por homens, organizados por homens, e que evitam essa participação. Agora, quando ela tem uma grande representatividade, por exemplo, aí sim, acho que ela já tem um nome, já tem um nome no mercado de alguma maneira, por alguma razão, por uma participação efetiva na sociedade, facilita isso quando ela entra para ser candidata. Por exemplo, a Marta Suplicy, Soninha Francini, por exemplo, que já faziam um trabalho, então já era conhecido do público, facilitou a vitória delas nas eleições. Falando sobre a morte da vereadora, os meios de comunicação lançaram luz sobre a questão da segurança pública. Será um tema principal das eleições de 2018? Bom, vai ser, eu acho que sem dúvida, principalmente depois dessa intervenção no Rio de Janeiro. Em especial no Rio de Janeiro vai ser, com certeza. Né? É um debate que sempre que acontece alguma coisa, não é uma coisa do Temer, isso é uma coisa do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, é vitrine. Rio de Janeiro sempre é vitrine. Vamos fazer uma intervenção ou vamos colocar o Exército lá, que não é papel do Exército, diga-se, né? Não é papel do Exército, mas isso vai dar visibilidade. Por que não em outro estado? Né? Porque o Rio dá visibilidade. Né? O Rio está sendo usado em meio que como um piloto, digamos assim. Agora, a segurança pública incomoda em especial, né, além da população pobre e carente que precisa de segurança para poder sobreviver, incomoda em especial a população da classe média, que tem uma visão muito grande voltada para o Bolsonaro. Esse cara vai conseguir arrumar. Por isso que alguns imbecis falam em intervenção militar, achando que é o militarismo que vai resolver toda a situação. E não é. Não é ninguém. Não é só uma questão de segurança pública. Você tem que ter uma questão de sociabilidade para essas pessoas. Não é só botando o Exército lá que vai resolver. Mas vai ser o grande mote da eleição. Eu acredito que vai ser a segurança pública, sim. Vanderlei, a gente vai confirmar isso aí nas eleições, nos próximos debates. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Papo.com fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau.